coube a mim fazer a apresentação da Giane, essa aproximação por eu ser jornalista responsável pela comunicação do BRDE no Rio Grande do Sul. Fico super contente porque acompanho teu trabalho, e a Giane é uma jornalista que dispensa apresentações, né, pessoal, aqui no Rio Grande do Sul, porque tu é literalmente multimídia, né, ela está na rádio, está na televisão, está no portal GZH, e sim, TV, rádio, jornal, portal, tudo, né, e o que motivou esse convite foi bacana, Giane, porque nós queríamos falar sobre comunicação, sobre a importância da comunicação no universo empresarial, e nós tínhamos uma referência de uma postagem tua do Facebook, em que tu referias um artigo que é lá de março de 2019, bem legal, que saiu na Zero Hora, que era "O que faria meu pai clicar aqui?", que era uma provocação, né, questionando o que é notícia, o que não é notícia, e isso nos fez pensar que é um exercício bacana da gente fazer hoje, de tentar nos colocar no lado de lá, no lado do comunicador, no lado da Giane, e tentar compreender a lógica dela, o ponto de vista, né, de quem está observando a sociedade, para nós podermos saber o que é notícia, afinal de contas, e como é que nós podemos trabalhar de maneira mais profissional nesse relacionamento. Então, a palavra relacionamento é chave aqui. Eu acho que é isso. Então, tem algumas coisas que, depois que ela fizer a exposição, pessoal, só lembrando que a gente tem a oportunidade de fazer algumas perguntas. Então, vamos aproveitar esse tempinho que a Giane está aqui com a gente para poder fazer alguma interação após a apresentação. É isso. Se tu quiseres destacar alguma coisa do teu currículo, porque tu é jornalista, mas, na verdade, a tua formação é em Direito, né, na PUC, e depois ela fez pós-graduação, mestrado na área de Finanças, né? Se tu quiseres destacar alguma coisa, tudo contigo. Posso contar um pouquinho, até porque eu tenho bastante orgulho da minha trajetória. Obrigada, viu, pelo convite, viu, Silvia? Fiquei bem contente, às vezes eu publico, assim, essas pílulas, assim, do bastidor, né, da escolha da notícia, da escolha da pauta, né? E eu vejo como isso tem impacto, viu, Silvia, como teve em ti, né, e tu sabe disso, só tu viu que uma jornalista publicou, né, e como isso tem impacto e às vezes a gente precisa dizer, né, e isso facilita bastante o trabalho. Bom, eu me formei em jornalismo, primeiro, né, aí depois eu fui fazer direito, porque eu trabalhava na área de política, fazia cobertura política e queria entender um pouquinho do processo, e fui fazer direito. Aí depois quando estava fazendo direito, eu recebi a proposta de criar na Rádio Gaúcha. Eu sou cria da rádio, né? Eu sou moldada na rádio. E aí eu queria receber essa proposta de começar a fazer uma cobertura de economia na Rádio Gaúcha, de criar o espaço, né? Então isso foi muito aos pouquinhos. Eu entrei na RBS em 2001, e aí 2006, 5 anos depois de trabalhar bastante em geral, com produção, com chefia de reportagem, produzindo programa de política, reportando um pouco também em política, né? Peguei o início do governo Ieda, e aí cobri política naquela época, e aí recebi essa proposta, então, de fazer o noticiário econômico da Rádio Gaúcha. Eu comecei aos pouquinhos, continuei fazendo direito, porque eu achei que me ajudava bastante. Continuei fazendo direito e depois comecei a estudar, fazer cursos de jornalismo econômico e de economia em geral. Aí estudei fora, em licenças, né, da RBS, voltei, fiz um MBA em São Paulo, que foi muito importante para aprender sobre finanças, né, para reportear melhor sobre finanças e entender um pouco também, ter contato com o pessoal da imprensa lá do sudeste do país, que tem uma pegada, assim, uma cobertura de finanças bem interessante também, né? E trazer isso para cá, trazer uma bandeira que é minha, que eu gosto muito na RBS, que é da educação financeira, né? Eu acho isso super importante. E é um trabalho de formiguinha de muito tempo e bastante repetitivo, mas enfim, né? A causa é nobre. E aí eu estava na Rádio Gaúcha e aí comecei a fazer, em 2009, eu decidi que eu queria registrar aquilo que eu entrava no ar na rádio. Eu precisava ter aquilo em algum lugar. Na época, nós não tínhamos ainda o multimídia, né? E eu comecei a fazer um curso interno da RBS de multimídia, trabalhando nos outros veículos, e aí decidi que eu queria registrar. Na época, nós não tínhamos essa comunicação entre as empresas, né? A Rádio Gaúcha, Zero Hora, a RBS TV, assim, funcionavam muito, tudo separado. Hoje teve a integração e hoje, né, todo mundo trabalha, claro, tem o seu veículo base, mas ajuda todo mundo, né? E
Isso é muito legal. Aí eu resolvi criar um blog no site da Rádio Gaúcha. Era um site bem simples da Rádio Gaúcha, eu criei um blog no WordPress, assim, e aí comecei a publicar ali o que eu entrava no ar na rádio. E daqui a pouco eu comecei a perceber que que eu não podia publicar exatamente como eu entrava no ar na rádio, porque a forma do jornalismo e a forma da recepção do leitor do online era diferente. E aí eu comecei a adaptar o conteúdo. E daqui a pouco eu comecei a perceber que coisas que nós achávamos que não era notícia, tinham uma audiência muito grande. E aí eu digo que foi o momento de descer do pedestal e olhar para a audiência e ver o que ela quer. E aí eu digo que eu tenho assim, o que a audiência precisa, o que mexe na vida dela, né? E o que mexe na vida dela porque é uma curiosidade, né? Então, assim, as duas coisas são importantes. Então, quando eu recebo um assunto, e assim, eu recebo 700 e-mails por dia, 700 e-mails por dia, pedindo espaços, né? Sugerindo pautas, pedindo espaço. E não é do e-mail que eu recebo que eu tiro as principais pautas, nem de longe. Tá? As minhas principais pautas chegam das minhas fontes. E aí, quem são as minhas fontes? Eu vou dizer que assim, as melhores eu conto numa mão. As outras pautas eu sei onde buscar, eu sei onde procurar, lugares que eu monitoro, né? E tem os ouvintes e os leitores, esses são as melhores fontes. Esses são as melhores fontes. Sabe por quê? Porque eles leem o noticiário, eles monitoram. E aí eles sabem, eles entendem a minha linha editorial, eles entendem já o que pode me interessar. Esse é um fenômeno muito legal, porque eu nunca parei para explicar para eles. Mas é porque eles acompanham o noticiário. E muitas vezes surge, às vezes, coisas que eles gostariam de saber. Ah, Jane, tá acontecendo tal coisa aqui. Tu sabe o que é? Eu digo, opa, vou atrás. E assim, e aí isso está naquele texto, né, Silvia? O primeiro requisito que é preenchido, ele é preenchido quando um ouvinte me pergunta alguma coisa. Porque o primeiro requisito de que aquilo é notícia é o fato de interessar e gerar interesse para a pessoa. E aí, então, esse é todo um trabalho que eu construí com muito tempo, e eu digo assim, é barriga no balcão. Barriga no balcão. Não é assim, pegando um relatório no final do mês e olhando uns números frios, não. É botando uma manchete de um jeito e em tempo real ficar monitorando como é que ela está no site. Em tempo real eu ficar monitorando como é que ela está nas redes e ver se aquele jeito eu chamei certo. Se nas redes as pessoas não começaram a perguntar outras coisas que eu me esqueci de abordar. E aí eu tenho que reagir rapidamente a isso, né? E abordar, de preferência, já ali, já atualizar, ou já gerar uma nova matéria. Isso acontece muito, sabe? Eu cubro alguma coisa e aí eu não me dou conta. Porque uma coisa também não, por mais que, né, sejam 20 anos monitorando isso, monitorando a audiência, tem muita coisa que passa e que eu vou aprendendo, estou sempre aprendendo, sempre monitorando, sempre aprendendo. E aí eu vejo, não, essa tal coisa eu não abordei. Então eu corro, se eu consigo ali, se não eu faço uma nova coluna, se eu preciso de mais uns dias eu vou fazendo, mas vou avisando, estou indo atrás. Essa relação que eu tenho com o público é o meu maior patrimônio. Porque ele me ensina, ele me abastece, é para ele que eu trabalho. Eu não trabalho o meu noticiário não é para agradar a RBS, não é para agradar as fontes, né? É para agradar o leitor, o ouvinte. E aí, e aí esse ensinamento que eu tenho no online, eu levo também para a rádio, porque se eu ponho uma coisa no online, está lá na capa do GZH. Se eu chamo na rádio e mesmo assim não tem audiência, eu chamei errado. Eu escolhi o assunto errado. E assim, gente, eu vou dizer para vocês que dá certo, porque, Silvia, a coluna de economia é a mais acessada há mais de um ano em GZH. São 60 colunistas, e a minha coluna é a mais acessada. E economia, que é um assunto que, em tese, é chato. E, assim, ó, dentro desse bolo tem até esportes, tá? Então, assim, que, né, tem toda uma movimentação, um engajamento, uma mobilização. E, assim, todo esse trabalho, essa dedicação para entender o que as pessoas precisam e querem, porque às vezes elas não precisam, às vezes elas só querem, e tudo bem, porque é curiosidade, e tudo bem. Entender o que elas querem e o que elas precisam, isso dá um trabalhão, dá um trabalhão. E transformar isso nos critérios que a gente usa na hora de escolher um assunto,
tem como retorno isso, tu dá audiência para a economia. E aí eu acho, Silvia, aí tu me disse se é essa a intenção de ter me trazido aqui. Eu acho que as startups querem essa exposição também, né? Elas querem que o negócio delas seja Tem uma conhecido palavra pelas que tu pessoas. usaste ali, que tu gostasse, sentisse com o maior elogio que tu tinha recebido, é ser chamada de uma jornalista independente, que é isso que tu estás falando. E dentro desse recado para as startups, tem uma coisa que tu fala no artigo que eu achei muito legal, carinhosamente, tu fala no espancamento da notícia. Se tu puder explicar um pouco essa ideia, mas é por aí mesmo, só para não deixar passar o espancamento. Sabe que tem um sticker que rola entre as assessorias de imprensa, não sei se já chegou para ti, mas alguém me mandou uma vez e eu levei numa boa, e inclusive uso, que é assim, tô eu dando uma entrevista e num evento que eu fui palestrar, e aí tô falando assim, né, tô numa cena, falando assim com ênfase, e aí embaixo alguém botou, vamos espancar isso daí. Né, porque isso aí eu falo, tá, se eu recebo as sugestões de pauta, né, porque assim, tem aquela pauta que chega do leitor, essa aí eu bati o olho e vou atrás, eu não tenho esse, né, mas assim, eu recebo muita provocação por parte de empresas, diretamente, ou das suas próprias, ou das suas assessorias de imprensa. E aí eu recebo, e assim, é super compreensível que a empresa não saiba transmitir a informação da forma correta para ter uma grande audiência, né. Eu que faço isso, às vezes erro, às vezes não percebo, às vezes me surpreendo. E a assessoria de imprensa também é normal, né? Porque eu estou entre a assessoria de imprensa e o público muitas vezes, né? Então o meu trabalho é esse, é identificar e empacotar, né? Espancar e empacotar de uma forma agradável para que o leitor e o ouvinte gostem. Então esse é o espancamento, é eu receber a pauta e dizer, não, assim desse jeito nem pensar, mas eu acho que dá para espancar, vamos espancar? Eu não proponho isso para todo mundo, porque eu sei que nem todo mundo está afim, né? O pessoal propõe para espera que eu copie, colhe e tudo bem, mas eu não faço isso, porque eu respeito o meu leitor e porque eu quero audiência, né? Então, eu faço esse espancamento, que é sair de mim e me botar no lugar do leitor e do ouvinte. O que vai fazer? A rádio tem, no seu horário de maior audiência, 120 mil ouvintes por minuto. O que eu vou fazer que as pessoas parem para prestar atenção? Ou não vão lá falar com o filho porque eu não quero saber isso aí que ela está falando agora, ou vou mudar de estação, ou vou ligar o liquidificador aqui para fazer a minha batida, né? Não, eu preciso parar e ouvir ela. Preciso ouvir a Jane. Eu preciso fazer esse exercício, eu preciso fazer com que o cara pare para me escutar. Eu preciso fazer, o pessoal agora que eu estou no jornal impresso, na Zero Hora, né, também, aí faz um tempo já que eu tô, né, mas agora diário, assim, faz poucos meses, assim, e todo dia eu tenho aquela coisa, não, porque eu preciso ter uma foto diferente, porque eu preciso, não, a foto tem que ter um recorte diferente, porque a coluna não pode ter o mesmo desenho de ontem, aí para isso eu preciso pensar a informação de um outro jeito, escrever o texto de um outro jeito, de um outro tamanho. Por quê? Porque eu preciso fazer o cara parar de virar a página rápido e parar para ler. Sabe? Eu não posso só, tá, tudo bem, fiz a coluna, tá ali, tá entregue, né? Bata o ponto imaginário e era isso. Não, eu preciso fazer o cara parar para ler. Cada coluna, o pessoal diz na redação que cada coluna minha é um filho. Eu preciso fazer com que o cara que está lá na rede social pare no meu link e pare para ler, né? E porque eu sou apaixonada pelo meu conteúdo. Eu faço ele com muito carinho e muito trabalho, né? Então, assim, seja uma notícia positiva, seja uma notícia negativa. E eu quero dizer o que eu estava falando antes, o pessoal não tinha entrado, mas eu escrevo para ser lida e eu falo no ar para ser ouvida. Eu acho isso importante, eu acho que isso é bom para quem... É bom para mim e é bom para a fonte, é bom para a empresa também, né, que vai ter um alcance maior da sua informação. Eu valorizo muito, claro, né, tem uma imprensa que a gente chama de especializada, né, que tem um nicho de leitores, mas quando eu falo na Rádio Gaúcha, por mais que a Rádio Gaúcha tenha um segmento específico, eu estou falando para 120 mil pessoas, eu estou falando para o meu pai, eu estou falando para o CEO da empresa, eu estou falando para o jovem, eu estou falando para a Dona Maria. E assim, hoje eu recebi um retorno, a gente recebe retornos incríveis, assim. A gente toma bastante pau também, mas a gente recebe uns retornos bem incríveis. Hoje eu recebi um retorno de uma advogada. Ontem eu noticiei bastante, assim, dei bastante destaque por causa de uma empresa aqui do Rio Grande do Sul que conseguiu sair da recuperação judicial. Que é uma coisa que é difícil. E eu achei inspirador, porque as empresas têm vergonha da recuperação judicial.
E a recuperação judicial é um mecanismo que foi criado, não é para se ter vergonha, né? É para tu te abraçar na hora certa e sair. E a empresa saiu e o empresário se manifestou, e aí eu achei super legal, e eu falava, né, que a advogada dizia, né, para mim, Jane, as pessoas, os gestores, os donos, os sócios não podem desistir da empresa. E aí eu falava isso, eu falei bastante o nome dela, porque eu achei forte a declaração dela, ela fez parte do processo, e ela me passou a informação, ela é fonte, né? Ela me passou a informação, ela vai ter destaque quando eu falar sobre a informação. Esse é um ponto importante. Quando não é off, né, gente? Porque eu também trabalho muito bem com off, viu? Para quem está me ouvindo, quiser ser minha fonte também, sou ótima de off. Aí, hoje ela me falou, depois de todo o ciclo de divulgação, rádio, jornal, site, tal, ela pegou e disse assim, Jane, deixa eu te contar, meu pai faleceu com 59 anos, e ele gostava muito de ti, porque ele dizia que ele entendia o que tu falava. E aí, ele ficava muito feliz e emocionado quando tu falava meu nome no ar, e ontem, todas as vezes que tu falou meu nome na Rádio Gaúcha, eu me lembrava e ficava imaginando se ele estivesse ouvindo, quão orgulhoso ele estaria. E é isso, sabe? As pessoas entenderem. A palavra mais complicada que vocês provavelmente vão ouvir de mim hoje falando aqui é startup. E não que eu não conheça outras palavras complicadas e que eu não use elas com os meus colegas de redação, mas é porque eu falo para que as pessoas compreendam, para que as pessoas entendam. Então eu não vou falar com termos técnicos. Senão eu poderia estar aqui falando, não, porque é switch da minha matéria, porque o lead, porque o gancho, porque não sei o quê, né, porque o pé da matéria, a minha linguagem de jornalismo, porque eu seria petulante achar que todo mundo tem que entender a minha linguagem, porque ela é legal, é bacana, jornalista é super cool e tal coisa, né? Não é, eu acho que é incrível tu falar de um jeito simples, é incrível tu ser compreendido, sabe? Então, esse é um desafio para tu fazer economia. Como é que eu vou fazer as pessoas se interessarem pelo IGPM? E eu tô há 3 meses que eu só falo no IGPM. Na TV, eu falo do IGPM no Jornal do Almoço. Gente, TV aberta. E eu tô falando do IGPM. Porque eu tenho 20 anos lendo e monitorando o IGPM para chegar e dizer, gente, vocês vão receber o boleto do aluguel e olha, te prepara, te antecipa, porque ele vai vir pegado. Por quê? Porque tem um índice lá que o nome dele é IGPM. E ele, ó, por causa do dólar, tá subindo muito forte, tá um salto, disparando. E aí vai chegar teu boleto, aí teu aluguel de R$1.000 vai ter subido para 1.250. E aí? É por causa desse IGPM? Ou senão eu poderia dizer um indexador de inflação, chamado Índice Geral de Preços ao Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, né? Ele é muito afetado pelas commodities. Commodities é uma palavra que eu evito muito design também, entende? A gente tem que explicar. E não tem nada de errado nisso, sabe? Não tem nada de feio, nada de... É simplificar, sabe? E o retorno é muito legal, assim. Então, às vezes eu percebo... Eu faço louca, né? Mas às vezes eu estou entrevistando e eu percebo que quando eu começo a perguntar, mas o que isso quer dizer? Ou tipo, olha, me explica como se eu fosse um Golden, porque eu não entendi nada do que o senhor falou. Então, assim, lembra aquela carinha do Golden, aquele cachorro, assim, que fica com aquela cara, assim, do tipo, não entendi nada, mas estou te olhando porque, né, enfim, tu é bonito e tal. Eu digo, explica pra mim como se eu fosse um Golden. E às vezes eu faço assim, se eu ler um texto, e às vezes se eu ler ele mais 4 vezes, eu vou entender. Né? Mas eu não vou fazer isso. Porque eu preciso, às vezes eu, inclusive, nem vou... nem forço essa compreensão, porque eu preciso simplificar. Então, eu não entendi de bate-pronto, aquilo não tá bom. Não tá bom. E ainda mais hoje, né, vocês devem ser todos super consumidores de jornalismo online. Por que nós temos hoje no jornalismo online os colunistas mais lidos de GZH são de origem do rádio, da Rádio Gaúcha? Porque eu brinco que a gente faz... Eu faço rádio em GZH, eu faço rádio na TV e eu faço rádio no site e no jornal impresso. Porque eu levo essa coisa do rádio, de falar simples e de falar com objetividade, eu falo para esses outros lugares. Tem que ser sempre assim? Não tem que ser sempre assim.
Mas essa é a minha proposta de jornalismo. Tem outros jornalismos diferentes e tem o seu espaço, é claro, mas assim, a minha proposta é atingir muita gente, a maior parte das pessoas. Afinal, eu estou em veículos de massa, né, como a gente chama, de alcance de massa. Mas tem espaço para todo mundo, mas a minha proposta é essa. Né? Então, assim, se quer entrar no noticiário da coluna Acerto de Contas, tem que ser assim. Jenny, deixa eu aproveitar e fazer essa tua fala. Eu queria fazer uma pergunta e até já conectando com o tema aí que talvez que a gente está provocando com as nossas startups aqui, né? Que as startups, via de regra, trabalham com tecnologia, às vezes tecnologias bastante diferenciadas e tem o seu linguajar próprio. Eu entendo, está falando que tem uma dica aqui, mas eu gostaria que tu explorasse um pouco mais como é que nós, uma aceleradora e mesmo as startups, podem e devem se comunicar para poder ser mais efetiva nesse processo, porque é aquela história, a comunicação não é o que eu quero transmitir, é o que o meu interlocutor recebe e entende, né? Então, como eu sei que não é fácil esse linguajar simples e que chegue no nosso público e ele entenda, mas que dicas tu poderia nos dar para a gente conseguir ser mais efetivo nessa comunicação? Como é que tu vai explicar para tua tia o que tu faz? E de onde tu tira teu ganha-pão? Esses exercícios são importantes, assim. Por exemplo, eu tenho gente na minha família que eu comecei a fazer TV no ano passado, né, com 18 anos de jornalismo. E tem gente na minha família que se deu conta que eu fazia jornalismo quando eu entrei na TV, né? Então, assim, como é que tu explica para as pessoas, mentaliza uma pessoa assim, né, que não conhece nada. Eu não vou dizer simples, porque simples, dentro do universo dela, ela às vezes sabe muito mais do que tu, né? Muito mais. Meu pai, que é bancário, manja muito mais de algumas coisas do que eu, né? Mas para quando eu vou explicar algumas coisas do meu trabalho para ele, eu preciso simplificar. Assim como também quando eu pergunto para ele algumas coisas, né, do sistema bancário, ele me ajuda bastante, ele precisa me explicar. Então, assim, cada um no seu quadrado, e se tu quer fazer com que a pessoa que está no outro quadrado, que não é o teu, entenda, tu vai ter que pegar e te explicar o que está no teu quadrado. Então, assim, fazer esse exercício. E aí, eu sei que quando a gente... vou lá escrever na minha rede social da minha empresa. Tu tá falando com o teu par, né? Que se fala, né? O teu par, tu tá falando com o teu concorrente. Eu vou dar um exemplo. Eu posso dar muitos exemplos. Eu gosto muito de dar exemplos. Eu até separei vários aqui, se der tempo para mostrar. Eu peguei várias notícias, colunas que eu escrevi sobre startups. E aí, ontem, tá? Eu não vou dar os nomes, né? Mas assim, há 2 semanas tem uma grande instituição de saúde que quer sair no meu noticiário com um investimento que eles estão fazendo. Eu não consigo entender o investimento. Eu não consigo. A pessoa já... Olha, assim, eu tô no espancamento, ó, Silvia. Tô no espancamento. Eu não sei se vai rolar, tá? Mas a gente está tentando. A pessoa topou, estamos tentando. Assim. Eu já pedi para a pessoa... Já vieram vários textos, aí eu disse assim, não, para com o texto, para tudo. O texto quem faz sou eu, para tudo. Me mandem tópicos, eu te pedi assim, 3 tópicos. O que tu acha mais legal? Não deu. Aí eu liguei, eu disse assim, eu comecei assim, esquece coisas conceituais, vamos lá, assim, mas o que? O que vai mexer? O que vai... Eu começo a perguntar, o que vai fazer meu pai que está aqui? O que a dona Maria vai querer saber? O que não sei o que... Se eu for escrever a coluna, claro que eu vou escrever informações importantes para a empresa, para o concorrente dela, para o cliente dela, para o fornecedor, mas antes de chegar na informação para eles, eu preciso falar para todo mundo. Eu consigo fazer isso em todas as colunas? Não consigo. Mas aqueles assuntos que eu vou colocar em maior exposição, sim, eu tenho que fazer. Porque senão eu faço jornalismo de registro só, né? Tipo, peguei e tá ali, né? Não faço jornalismo de impacto, né? Que é quando a gente vai chegar nas pessoas, vai mudar a vida, tu vai conseguir um cliente, um fornecedor bacana vai te achar que nunca ia saber quem tu era. Essa coisa do jornalismo econômico, de construir pontes, é uma das coisas mais apaixonantes que tem, né? E às vezes eu construo pontes no bastidor, né? Sabe? Falando com um cara do empreendimento, eu disse, tô precisando de uma cafeteria. Opa, eu sei alguém que quer abrir cafeteria. Às vezes eu faço esse trabalho no bastidor também porque eu sou apaixonada, né? Mas, e aí eu acho que esse é o espancamento do linguajar também, sabe, Sandra? Também dá para fazer isso, mentalizar. Eu vou dizer uma outra coisa. Exemplos, muitos exemplos eu tenho. Pandemia. Vocês devem ter acompanhado toda a treta que rolou, né, em Porto Alegre,
né, de abre, não abre, fecha, não abre de novo. Eu monitorei isso muito de perto, né, assim, a ponto de começar a participar das reuniões e conversar com as pessoas, inclusive conversei com o meu chefe dizendo assim, eu estou indo um pouquinho além do reportear, tá, eu estou tentando azeitar algumas coisas porque além de jornalista eu sou cidadã, né, então assim, teve um dia que eu cheguei para as pessoas que estavam em volta dessa mesa separada e disse assim, tá, faz o exercício que eu faço, sai do teu corpo, enxerga a mesa virtual, né? Enxerga quem está de um lado e quem está do outro. E começa a perceber, te põe no lugar do outro. Vocês estão com uma percepção, assim, eu disse assim, vocês, e eu falei com todos os lados, né? Assim, vocês me desculpem a intromissão, vocês estão com uma percepção completamente errada de quem está do outro lado da mesa. Não é isso. Porque eu faço isso, eu converso com todo mundo, né? Então, daí... naquele momento isso foi bem legal, foi bem importante, teve um resultado importante naquele momento, assim. Mas não dá para fazer sempre, né? Então, assim, é importante que as pessoas também tenham essa iniciativa e não precisem que sempre eu faça esse espancamento, mas o dever de traduzir é meu. Claro que se chega para mim informação já com meio caminho andado, já fica mais fácil. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta agora, se vocês querem que eu projete alguma coisa aqui que eu separei umas telas. Eu acho bacana tu apresentar teus exemplos e depois a gente tem algumas perguntas, mas acho que Tá. segue, tu compartilha a tua apresentação. Isso, eu separei aqui, colei só uns prints de colunas que eu fiz no PowerPoint mesmo, aqui. Está aparecendo aí, essa aqui sou eu, tá? Eu faço só isso, estou na Rádio Gaúcha, na GZH TV. Eu faço só isso. Aí quem quiser tá lá, GZH Colunistas, acha lá a Giane, mas eu tô em todas as redes sociais, sou meio que onipresente, né, gente? Então vamos lá, o que é o primeiro? Aí assim, eu separei, eu peguei lá, eu falo muito sobre startup, e assim, ó, startup na manchete, a palavra startup não é uma coisa que atrai a grande audiência, mas aí eu tenho uma outra pegada minha, né, que se a gente não usar, nunca vai, né, ser um termo conhecido. Então eu resolvi que eu vou encampar isso e vou usar startup nas manchetes até que as pessoas entendam e consigam olhar e se interessem e tenham curiosidade e, enfim, faz parte do meu trabalho e tem uma pegada também de função social, né, dentro desse processo. Quando que as notícias emplacam? Assim, essa notícia emplacou bem. Por quê? Por que essa notícia emplacou bem de audiência? Porque a galera estava de saco cheio de lavar as compras do supermercado, né? Então ela tem a pegada que a gente chama do factual, né? É o que está rolando, é o que é uma demanda das pessoas, e aqui não tinha também, então é uma novidade. Isso não tinha aqui ainda. Agora já tem alguns supermercados que oferecem, é uma novidade. Aí eu fui lá, fui atrás, consultei se funcionava, daí eu explico se funcionava, se não funcionava. Mas assim, a pessoa bate o olho e ela diz assim, isso era uma boa, né? Que lógica será que tem isso para eu poder parar de ficar lavando tudo que eu trago para casa por causa desse vírus, né? Essa aí teve uma pegada legal. A imagem ali é legal. Imagem, gente, imagem é importantíssimo. Imagem é importantíssimo, tá? O legal, o melhor, assim, seria que não fosse uma imagem publicitária, tá? Porque se fosse uma imagem da máquina numa loja sendo usada, funciona melhor. Tem impacto melhor, assim, para um texto jornalístico, né? As pessoas se sentem mais atraídas por isso. Mas essa pegada de, assim, então, assim, tua startup está fazendo uma coisa legal, prática, objetiva, que mexe na vida das pessoas e que está super ligada com aquele momento de vida que a sociedade está vivenciando. Bateu aí, né? É difícil não emplacar. É difícil não emplacar. Se não emplacar, é cheio. Aí tem que ver. Lançada por Gaúchos, plataforma de compra online de imóveis promete comissão 70% menor. Pega a economia das pessoas, né? As pessoas querendo gastar menos, e pega um assunto super polêmico, que aqui aparentemente não aparece, mas para quem é do setor sabe. Teve uma revolta nessa coluna, nos profissionais que atuam com a comissão. Tá?
Mas mexeu, levantou a discussão. Ah, bom, tá, eu não quero participar de polêmica. Bom, mas daí é uma opção. Mas, assim, levantar a discussão é uma coisa que é importante, é saudável. Tá? Então, assim, jornalista faz isso direto, né? Levantar a polêmica. Eu coloquei ali porque eu quis pegar a questão do bolso, tá? Que é o órgão mais sensível do ser humano, né? Não sei se vocês sabem que é o bolso, né? Então, eu fui pelo bolso, mas eu sabia que ia rolar uma polêmica porque, né, já tô ali, barriga no balcão, aquilo como eu falei, barriga no balcão, vendo o que impacta as pessoas, o que gera polêmica, o que engaja, o que a gente avança, né? Isso é bem importante. Esse aqui, quem falou essa frase foi o José Galó, da Renner. Eu fiz uma entrevista com ele, ele fez uma análise relevante do impacto da pandemia no varejo, e ele falou um monte de startup. E eu fiz 2 colunas, uma coluna sobre ele projetando Natal, porque daí era uma coisa, né, e eu fiz uma coluna dele falando para os pequenos, porque eu achava importante aquilo que ele tinha dito. Tudo aquilo. E aí eu reuni tudo da entrevista dele que era para falar para os pequenos, e aí eu botei para os pequenos empresários, né, para os jovens, e aí eu botei numa coluna só. E ele tem essa frase, ele coloca num livro dele também. E teve uma repercussão super boa, assim, né? Aí eu pego, a gente chama que é aspas, né? Tu pega a aspas do cara. Por que aspas, né? Tá no meio da aspas. Ah, um cara é muito aspável, é porque ele tem declarações bacanas. Declarações bacanas são legais, assim. Não é a declaração que diz assim, nós temos um trabalho colaborativo muito bom. Não. A declaração é, seja um chihuahua com cabeça de leão. A declaração é, a farmácia é o supermercado do futuro. Já viu, né? Vocês conseguem imaginar o que é a polêmica nos comentários de uma postagem que diz que a farmácia é o mercado do futuro. Mesclando finanças e saúde, Projeto Gaúcho terá mentoria do Hospital Albert Einstein. Eu não sei por que eu botei mentoria na manchete. Eu não colocaria mentoria na manchete se eu não estivesse correndo muito naquele momento, provavelmente por isso, porque senão eu buscaria um sinônimo, tá? Mentoria é uma palavra que eu não uso em manchete. Talvez lá no meio do texto até use, assim, mas manchete não, porque mentoria dá a sensação pro cara que aquilo não é uma coluna, não é a minha coluna, tá? Que aquilo lá é uma coisa mais nichado. A marca Hospital Albert Einstein chama atenção, claro. E essa matéria, essa coluna ganhou audiência, não foi uma super audiência, mas foi uma audiência razoável para esse tipo de assunto. Foi puxada pela marca Hospital Albert Einstein. Então, assim, qual é o meu recado? Se vocês tiverem algum trabalho em que vocês estejam linkados a uma super marca... Jane, esses dias um cara me perguntou, e eventualmente as pessoas perguntam, por que algumas manchetes tu põe a marca e outras não? Quando a marca é importante para que a pessoa clique, é a marca que chama, eu ponho. Quando a marca entrega o assunto e aí a pessoa vai ficar só como leitora de manchete, eu não ponho. Startup do RS cria plataforma para casamentos online com até 150 convidados. É a mesma coisa que aquela das compras. Ela não emplacou tanto quanto aquela máquina de descontaminação, tá? Mas ela conversou com uma necessidade de um público naquele momento da pandemia. Ela conversou com a vida da sociedade naquele momento, tá? Essa manchete, esse assunto. Então, hoje tem um monte dessas. Mas quando eu publiquei ela, isso ainda era novidade. Isso é uma outra coisa, né, gente? Assim, se tem uma sacada bacana, tem que correr para tentar divulgar antes, porque assim, a gente vive das cópias, dos repliques, das transformações, e é do jogo, né? E quem não quer brincar, que não desce pro play. Então, corre, e assim, se já tem um monte, então tu tem que puxar pelo diferente. O que tu tá fazendo diferente? É a mesma coisa, porque o mesmo exercício para agradar o teu cliente é mais ou menos o mesmo exercício que se faz para agradar a audiência, tá? E conseguir um alcance legal. Essa aqui, como procura 70% maior dos clientes, empresa gaúcha busca 200 profissionais e compra startup da Argentina. Tem 1000 elementos nessa manchete, tá? Eu dificilmente uso, não é muito comum eu usar percentual na manchete, porque
não é uma coisa que atrai, a não ser que seja uma coisa muito grande, tá? É uma empresa gaúcha que teve 228% de crescimento no lucro, que nem teve no segundo trimestre, uma empresa assim. E mesmo assim, eu já encaixei uns empregos lá, uma abertura de lojas, alguma coisa para dar força para aquele percentual, porque o percentual em si não costuma trazer, só ele não traz audiência, só ele não toca o coração do leitor, tá? E, por que isso? Eu só quero audiência. Não, não é só audiência. Audiência significa que a pessoa está lendo meu conteúdo, que meu conteúdo está chegando nas pessoas e está fazendo a diferença, que é para isso que eu trabalho, é para isso que eu estudei, para isso que eu sou jornalista, sabe? Aí aqui, o que mais que tem? Empresa gaúcha, né? Porque somos bem bairristas, eu sou, inclusive, né? Tem sempre gaúcha ou RS nas minhas manchetes, né? Raramente não tem, né? E podem debochar, podem rir, não tem problema, pode fazer meme, não tem problema. Eu digo assim, o pessoal tem que ler o valor econômico e tem que ler Jane, né? Então, assim, eu não vou ficar falando que eles já estão falando lá. Eu tenho que falar, tem que ter o olhar daqui, o olhar para cá. O pessoal do Sudeste, né? Porque assim, eu acho que tem lá em São Paulo, se vocês acharem, vocês denunciem, mas o meu celular tá num outdoor lá. Eu acho que tá. Então, assim, o pessoal chega assim, os telefones assim, do nada, e aí cola um textão enorme, assim. Aí eu digo assim, oi? O que é que eu falo? Fulano. E, gente, isso aí é todo dia, tá? Mas eu faço isso todo dia. Fulano, eu queria te oferecer essa pauta. Eu digo assim, mas e o que tem de exclusivo e de local aqui do Rio Grande do Sul, nessa pauta que tu tá me oferecendo? O que ela conversa com o meu noticiário, com o meu público, com o meu leitor? Né? O pessoal lá pega e manda assim, né? Aí se mandar pela segunda vez eu já bloqueio. Mas assim, a que mais que tem aqui? 200 profissionais, empregos, né? O emprego sozinho, assim, uma empresa tem lá 15 vagas, não chama, tá? Mas se tem o salário, se tem uma história, uma empresa que está crescendo, uma empresa que comprou uma startup da Argentina, olha, o que tu olha para essa manchete? Assim, essa matéria, quando foi para o site, ela ficou como a mais clicada do GZH naquele momento. Eu consigo monitorar em tempo real. Ela era a mais clicada da capa do site. E, né, então, assim, tem vários elementos nela nessa manchete, que satisfazem públicos diferentes. E aí ela puxa aqui, ela puxa o clique do pai da Giane, ela puxa o clique da dona Maria, que quer falar, que está tentando um emprego para o sobrinho, ela puxa o clique das aceleradoras de startups, ela puxa o clique de quem, da empresa que, meu Deus, veio a pandemia e eu estava adiando todo aquele investimento para vender pela internet, meu Deus, eu preciso vender correndo, sabe? Então, ela vai puxando, né? E aí, com isso, eu consigo alcançar mais pessoas e rola audiência. Gaúchos lança aplicativo que ajuda o usuário a ler o rótulo dos alimentos. Eu publiquei. Assim, é porque eu curto essa coisa da alimentação saudável e quis estimular, tá? Mas assim, não emplacou muita audiência. Não emplacou. Precisava ter uma coisa mais, sabe? Uma coisa mais, assim, mais forte para conseguir botar, mas, né? Então, eu tentei ali para decifrar a comida. Aí eu lembro, se eu não me engano, numa das capas no site, não sei se era no Clique no Gaúcho, eles botaram o meu nome ali em cima. Eu pedi para eles assim, troca aí, que isso aí também, né? Esse trabalho também se faz, né? Do empacotamento da informação, né? Tira ali, tenta a cartola que eu sugeri lá para decifrar a comida. E aí, se não me engano, se eu bem me lembro, acho que deu um ganho de audiência isso, sabe? Mas isso aí a gente vai testando, né, gente? Eu digo assim, não tem receita de bolo, sabe? Eu estou dando aqui algumas diretrizes que daqui a 2 meses, algumas já nem vão servir mais. Porque a gente vai estar em outro momento. E hoje em dia, eu digo assim, o que tu vai publicar amanhã? Não sei, porque eu preciso acordar de manhã, eu ver o que está rolando e ver qual é o clima. Daqui a pouco tem uma notícia boa da vacina, daqui a pouco suspendeu os estudos da vacina, o clima já é outro. As pessoas estão num outro momento. Então, assim, essa coisa de acertar o tom também é bem, bem importante de como tu vai te comunicar. Isso, né, Silvia? Qualquer ramo da comunicação, né, Silvia? Acertar o tom, né? Entender o momento de vida daquelas pessoas que tu está tentando atingir. Quanto custa para instalar uma loja sem funcionários em condomínios residenciais? Essa é uma coisa legal, porque assim,
Quando eu comecei a noticiar isso aí, a audiência era absurda. Botava lá, empresa instala loja em condomínio residencial, tá? Era uma audiência enorme. E aí daqui a pouco começou a pipocar um monte de empresa que fazia isso. E daqui a pouco eu já não conseguia mais noticiar todas. E aí eu só conseguia aquela que tinha uma coisa diferente, né? Daqui a pouco comecei a dizer assim, gente, olha, para eu noticiar, tipo, a loja vai ter que estar pendurada em algum lugar. Tipo, a loja tem que estar na loja amarelo neon, sei lá, alguma coisa assim. Já tem que puxar uma coisa diferente, porque daí tem um monte de gente fazendo. Mas as primeiras vezes que eu publiquei era uma audiência, assim, impressionante. Tu botava na capa do site, tu botava nas redes sociais e tu via o pessoal clicando e o alcance aumentando. E eu falava no ar, na rádio, esse cruzamento que a gente faz, assim, que eu raramente falo alguma coisa no ar que não está no site, porque eu sei que as pessoas escutam no ar, não conseguem escutar tudo e vão para o site para ver mais detalhes. Aí eu falava no ar, na rádio, e assim, no GZH, assim, na hora, assim, subia a audiência, porque as pessoas queriam ir lá ver a foto. Que loja é essa que está dentro do condomínio? Aí eu quero aqui também. Nossa, ela é em container, né? E aí as pessoas começaram, aí olha só, isso aqui é aquilo que eu comentei. Eu não botava quanto custava. Mas isso é uma coisa óbvia, ratei, entendeu? Isso é uma coisa óbvia, as pessoas querem botar no condomínio delas e elas querem saber quanto custa para botar no condomínio delas, né? E aí as pessoas começaram a me perguntar nas redes sociais. Eu disse, não. Aí eu conversei com meu colega da coluna, o Dani, eu disse, Dani, vamos pegar assim, as mais legais que a gente já publicou até agora, que a gente viu a foto e é bacana, liga para elas e pergunta quanto custa. E assim, ó, essa que tá aqui na foto não é a mais pimpona, assim, não é a mais high-tech, mas não é. Ela é ela foi a que mais chamou a atenção das pessoas, foi essa foto. Talvez porque, aí eu tento entender, não. Talvez porque as pessoas olham e pensam, isso aqui dá para botar no meu condomínio. Esse container aqui rola. Daqui a pouco eles olham uma loja muito, né? Eu penso, não, isso aí nem pensar, não tem como colocar aqui. Então, assim, tentar entender o impacto nas pessoas também funciona bacana, assim. Desconto nas refeições que sobraram em restaurantes. Essa gerou uma super polêmica, assim, nas redes sociais, isso porque as pessoas não queriam comer resto. E não é isso, né, gente? Não tem nada a ver com isso. Né? É uma iniciativa super legal, super bacana. Né? Mas gerou essa polêmica. Mas aí, a polêmica é ruim? Eu não vejo assim. Eu acho que a polêmica é a oportunidade de esclarecimento. Aí as pessoas começaram a conversar entre elas e dizer, não, cara, não é isso. Esse é um super problema dos restaurantes, né? Que tu faz, né? É uma tecnologia, uma iniciativa, uma ideia para resolver um problema, né? Tu te apaixona pelo problema, não é isso que o dono do Waze, o criador do Waze fala, né? Que tu te apaixona pelo problema e aí tu cria a solução, né? Essa aqui, a empresa de Porto Alegre abre 40 empregos em home office, com remuneração. Essa aqui caiu assim, ó. O desemprego lá em abril aqui, né? Subindo horrores. Galera com medo. Galera, né? Restrições pegadas, né? Super distanciamento social. Agora tem... Eu e mais 5 estamos fazendo distanciamento social, assim. Mas naquela época tinha um monte de gente fazendo distanciamento social. E assim... Empresa, daqui, 40 empregos, tá, não é um número muito grande, assim, mas né, é um número razoável para aquele momento, assim, que ninguém estava contratando. Eu não me lembro exatamente qual é a data, mas é... E aí, home office, as pessoas em casa, né? E o salário. Não é o salário, na verdade ele é a remuneração, porque tem uma remuneração variável. As empresas resistem, às vezes, em abrir determinadas informações, mas às vezes abrir uma informação simples que as demais empresas resistem a abrir pode ser o diferencial para que a tua informação tenha um alcance, porque tu vai trazer uma coisa diferente do que as outras trazem. E assim, essa aí foi uma das minhas notícias, minhas colunas mais lidas do mês. E ela caiu no search do Google. Então, assim, ela teve uma audiência impressionante. Uma audiência que seria o dobro de uma tiragem diária de 0 hora. Então, uma coluna, fazendo as pessoas clicarem nela, sabe? Do dobro de uma tiragem diária de um jornal. Startup é selecionada para programa do Google.
Essa aí, audiência baixíssima. Mas Google? Sei. E assim, aí é um exemplo que eu fiquei, porra, né? Olha, tá gravando e eu tô falando palavrão, Silvia, coisa feia. Mas assim, ó, por que, porra, mano, um startup gaúcho selecionado pelo Google? Será que a percepção das pessoas é que o Google seleciona um monte de startup, um monte de empresa, e o Google vai, não sei. Mas assim, ó, audiência baixíssima, baixíssima, baixíssima. Já essa outra, empresa comprada, né, gente? Empresa comprada, empresa vendida, empresa comprou. Já as pessoas já querem saber. Então, assim, a minha ontem era Metalúrgica de Santa Catarina, compra, uma coluna mais acessada de ontem foi Metalúrgica de Santa Catarina, compra metade de empresa gaúcha. Metade, comprou metade. E esse só que era catarinense comprando gaúcho. Galera, né? Quer saber que papo é esse? Estão nos comprando aí, né? Mas essa aqui, por exemplo, tu pega marcas daqui, tu pega marcas que as pessoas enxergam, que conversam com a história das empresas, com a história das pessoas, né? Porque marcas contam histórias, né? E essa é uma briga minha, né? Inclusive com os jornalistas que acham que isso não é notícia. Agora eu já consegui vencer essa briga com as audiências, né? Aliás, foi a audiência do site, a audiência do blog, quando ainda era o blog, antes de eu ser levada para a GZH, né? Era a audiência do blog foi a audiência do blog que mostrou que jornalismo de negócios é jornalismo de audiência, dependendo de como é que tu faz, né? Porque tinha todo um preconceito com o jornalismo de negócios, né? Essa aqui teve uma super audiência bem legal. Não bateu os empregos com remuneração de R$ 4.500, mas teve uma audiência boa. Essas aqui não foram super audiências, mas elas foram bem na capa. A partir do momento que elas entraram na capa, elas foram bem, assim, pro tipo de nota, porque assim, são notas secas, assim, pequenas, assim, né? Mas elas foram bem. Essa aqui de baixo podia ter ido melhor, se tivesse uma foto melhor. E aí depois eu mostrei para eles, eu disse assim, gente, olha só, isso aqui que vou usar um termo nosso, tá? Mas para vocês terem ideia de como é que a gente chama essas fotos, para vocês verem como a gente não gosta delas. Calhau, tá? É calhau, é para preencher. Porque, tipo, se eu não botar isso aqui, vai puxar o logo de Breaking News, e aí vai parecer que é uma notícia de homicídio, entendeu? Quando botar nas redes. Então eu ponho lá um calhau. Sabe? Às vezes o calhau é super legal, mas em geral é assim, sabe? Aí, tipo, parece que eu estou escrevendo lá, desempenho do e-commerce, né, para comprar casa. Mas não estou falando de um site que o cara vai lá e diz, assim, pensar a imagem é super legal. Eu não consigo fazer isso todos os dias, entende? Quando a empresa toma essa iniciativa e pensa, essa foto é legal, essa foto é jornalística, é legal? As 10 startups que disputarão Porto Alegre vai competição nacional. Essa eu dou dentro daquela minha ideia de tentar dar espaço para startups, para que o assunto seja mais abordado e que com o tempo a gente consiga um alcance. Mas assim, gente, não emplaca. É uma coisa super nichada do setor. Ela não conversa com a Dona Maria, essa pauta. Ela não conversa com o meu pai. Ela é importante, claro. Mas assim, ela não vai ser dada porque ela não conversa com isso, ela vai ser dada, ela foi dada. Só que a gente não consegue emplacar. Então, assim, como é que a gente pode fazer que esse tipo de notícia emplaque? Né? Então, às vezes, a gente puxa, o que eu mais vejo da startup, porque o primeiro raciocínio que eu faço, e vocês podem me ajudar no futuro a aprimorar isso, é o que tu faz no teu negócio, startup, que vai mexer com a sociedade, que vai mexer com a vida da Dona Maria ou do sobrinho dela, né? E aí tu puxa isso, e aí tu põe isso na manchete, e aí depois tu fala da competição, de como é um trabalho para, né, como é um trabalho, o que é o ecossistema, por que ele é importante, como é que funciona, como é que as startups estão fazendo movimentar muitas coisas e quebrando galhos de grandes empresas, como é que grandes empresas estão criando suas startups, aí tu fala toda a conjuntura, mas tu puxa e não tem nada de mal nisso, sabe? Eu digo assim, às vezes tem um preconceito, assim, puxa aquilo que é mais pop, e tudo bem, mas aí pelo mais pop, tu vai fazer com que a pessoa leia o resto também.
Se eu não chamo pelo mais pop, as pessoas não vão querer saber sobre o IGPM. Elas não vão clicar numa coluna minha e dizer, entenda aqui o que é o IGPM. Não, elas vão entender o que é o IGPM se eu escrever para elas assim, gente, te prepara para um boleto do mês que vem. Daí, educação financeira é um trabalho, assim, porque as pessoas não querem, né? Em geral, assim, né? Em geral, né? Tirando algumas pessoas, mas generalizando as pessoas. Se eu começar falando, se eu botar, eu digo assim, gente, não ponham a expressão planejamento financeiro numa manchete, porque ninguém vai ler. As pessoas vão sair correndo, meu Deus, eu não quero porque eu não faço isso, porque eu não quero nem saber. Puxem de outra forma. Eu quero dizer que as pessoas precisam investir. Se eu disser isso, não vão me mandar longe. Então eu digo assim, gente, seja o primeiro boleto do mês que você paga. Seja você o primeiro boleto do mês. Por que tu está dizendo isso? Porque se tu te considerar um boleto, tu vai pagar, tu vai guardar um dinheiro, tu vai economizar, vai viver o resto do mês com o resto do dinheiro. Daí eu começo tudo, daí eu explico tudo. Mas primeiro eu puxei a atenção da pessoa e a pessoa começa a dizer, pensando desse jeito, tá? Quem sabe, talvez. E assim, outra coisa, que é um mantra meu como jornalista. Se aquilo não deu audiência, a culpa não é do leitor que não quer ler, é eu que não soube escrever direito e não soube chamar ele. Tá? Assumir a culpa para melhorar. Né? Mas eu não tenho culpa nessas pessoas não querem ler sobre educação financeira, as finanças pessoais, as pessoas nem estão. Não. A minha função como jornalista é fazer as pessoas quererem ler, quererem saber sobre isso. Se eu não consigo fazer isso, a frustração é minha, o fracasso é meu. Ali, essa aqui da meta, né? Eu tinha publicado uma semana antes que ela estava com uma competição com R$1.500.000 e é para startups, né? E aí eu botei, não emplacou. Eu imaginei que ia emplacar e tal, mas dentro daquela coisa, né? Quero colocar as iniciativas para que as startups, para construir pontes entre a empresa que quer investir, startup, eu botei, mas fiquei frustrado com aquilo. Assim. Aí ela me mandou depois, a gente decidiu fazer um planejamento maior e aí a gente vai ter 20 milhões em tanto tempo. Eu disse, não vai mudar nada, né? Eu vou chamar os 20 milhões e não vai mudar nada. As pessoas não vão ler. Assim. Mas assim, vai ler. A startup que quer se inscrever, provavelmente vai ler, né? Mas assim, eu quero que mais pessoas leiam, eu não quero que só as startups leiam, eu quero que mais pessoas leiam, porque eu quero que as pessoas vejam quais são as empresas que estão investindo em startup. Eu quero que as outras empresas também queiram investir em startups. Eu quero que as pessoas saibam o que é startups. Eu quero que a tia fique super orgulhosa que o sobrinho dela está criando uma startup, sabe? E que esse é um mercado de trabalho do futuro, sabe? Então eu preciso fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Eu falei assim, a assessora é a Cláudia. Eu disse, Cláudia, liga lá para eles e vê se eles ainda estão com aqueles empregos abertos, eles conseguiram preencher aquelas 200 vagas. Daí ela me assim, Jane, eles me disseram que eles preencheram algumas, mas agora eles abriram mais, estão com 300. 300 empregos, 20 milhões de reais, tudo ali na manchete. Então, precisava botar 20 milhões de reais em startups na manchete? Não, mas eu vou botar. Eu vou botar. Porque daí a pessoa vai ler 300 empregos, 300 empregos abertos, tecnologia, porque tecnologia é um termo legal, viu, gente? Aproveitem. Ele é legal. Se tu linkar com outros, a tecnologia perdida, assim, não faz milagre, mas assim, se tu linkar com outras coisas é legal, porque as pessoas curtem tecnologia, tá? E aí, tecnologia ali em cima, 300 empregos abertos. 300, bacana, né? Empresa gaúcha, daqui, né? Nossa. 300 empregos, que empresa aqui do Rio Grande do Sul tem 300 empregos? Tá investindo 20 milhões em startups. Startups, já ouvi falar nisso, né? Aquelas empresas assim, né? Empresas de futuro, moderno e tal. Aí a pessoa vai lá e lê, e aí já aprende mais um pouquinho, e aí de pouquinho em pouquinho a gente vai. Ou tu pega assim, essa aqui do hotel, tá? Eu peguei por gosto. Teve uma super audiência, gente, essa matéria. Essa coluna, uma super audiência. Sabe como é que ela surgiu? Eu recebi essa caixa em casa.
E nós estamos em isolamento, tirando agora a cobertura de eleição que eu fiz, a gente está praticando distanciamento aqui em casa. A RBS proporcionou isso para nós, as crianças não estão indo para aula ainda, meus filhos. E aí o meu caçula de 5 anos estava comendo, e os meus filhos, desde a barriga, assim, desde que eu era bebê de colo, a gente viaja muito. E nós estamos agora sofrendo bastante com essa suspensão das viagens e estamos assim anotando todas as que nós vamos fazer depois. Tem que tirar um ano sabático só para cumprir todo o roteiro. E eles são muito acostumados com hotel, com avião. Eu sempre achei que isso era muito importante para a formação deles, assim, de estar aberta a novas culturas, novos sabores, novos alimentos, né? Despertar curiosidade, serem crianças assim abertas, né? Então eu sempre estimulei. E eu gosto de viajar, claro, também. Aí eles estavam comendo o café da manhã lá do Lagueto, aqui na cozinha de casa, e aí meu filho disse, de caçula de 5 anos, mamãe, tem gosto de hotel? Tem gosto de hotel? Eu disse, que legal, né? Tipo, a gente não tá podendo ir, mas o meu filho sentiu em casa o gosto do hotel. E assim, o gosto do hotel para ele era um presunto e queijo dentro de um pãozinho, que não é o tipo de pão que a gente compra em casa, que não é o tipo de presunto que a gente compra em casa, mas que quando vai pro hotel, é o que ele vai lá e pega e come. Foi ali o que ele selecionou na caixa e ele comeu. Então tem gosto de hotel. E aí tu vai lá, vocês dificilmente vão ver numa mesma manchete 2 palavras repetidas, mas ali eu fiz questão. Café. Hotel entrega café da manhã de hotel. Não é um café da manhã, é um café da manhã de hotel. Isso eu peguei da frase do meu filho caçula. Se impactou no meu filho dessa forma, vai impactar nas outras pessoas também, né? E aí foi entrega café da manhã de hotel na casa, um delivery, na casa dos clientes em Porto Alegre. A foto não tá legal, tá, gente? Eu falei pro pessoal, gente, não pode ser foto assim, não pode ser assim, cada coisa no seu quadrado, foto publicitária na publicidade, foto no... Mas eu fiquei pedindo para eles mandaram várias fotos, não, tipo assim, o legal seria uma caixa na casa da pessoa, né, aberta, assim, né, em cima da mesa, com as comidas em volta, mãozinhas, de repente, né, mãozinhas de criança comendo e tal, assim. Eu não tenho como fazer essa foto aqui em casa, porque eu moro num espaço kids, tá, gente? Essa parede aqui é que eu entro no JA e é a única parede que eu tenho para entrar em casa, porque não tem mais nenhuma outra. Mas tudo tá com brinquedo, adesivo, pintado. Então, eu não tinha como tirar foto aqui em casa do café, e eu fui, na verdade, quando eu me dei conta da pauta, eu já tinha comido metade do café. Mas eu disse para eles assim, o legal é isso, né? É tu ter uma foto jornalística, né? Que faça a pessoa, daí a pessoa olha. Assim, o legal seria uma foto assim, né? Mãozinhos de criança, eventualmente comendo, assim, né? Tipo, parando. E aí o café em casa, a pessoa olha a foto, olha a manchete, café da manhã. Ia bombar mais ainda do que bombou. Mas bombou bem, foi bem, foi bem. E é uma startup, né? É uma startup, em parceria com o Lagueto. Como é que foi que surgiu isso? Essa startup, a Cozime, ela surgiu de uma empresa que faz eventos, sem eventos. O que ela fez? Ela criou uma outra empresa, né? Criou umas outras iniciativas na empresa mãe e tal, daí ela criou uma outra empresa que faz caixas da refeição, e aí são caixas temáticas de refeições temáticas, entregam as caixas, as pessoas cozinham em casa, o nome é Cozinha-me, e as pessoas cozinham em casa. Tem outras que já fazem isso agora, né? Então, startup entrega refeições para os clientes cozinharem em casa. Não teria audiência do café da manhã de hotel, da parceria com o Lagueto. Eu nem precisei botar Lagueto aqui, sabe, na manchete. Café da manhã de hotel em casa, sabe? Foi isso aí que as pessoas... O delivery da experiência, não é o presunto e o queijo, sabe? Tu recebe o ovo para fazer o teu omelete, mas também o presunto e também o queijo, também a geleia e também o bolinho de cenoura, sabe? Então... tem muita coisa legal, eu não tenho a menor pretensão de achar que eu conheço 0,5% dos negócios legais que tem no Rio Grande do Sul, sabe? Então, assim, é importante, e aí, o pessoal que está me ouvindo, eu acho que é essa a dica, né? Olhem para os seus negócios com aquele olhar limpo, que não é o que tu está vivendo todo dia, né? Tu tá ali naqueles... que às vezes tu pega e assim, um crescimento de 10%, que assim é super importante para tua empresa, sabe? Né? Nesse momento, tu crescer 10% é super importante. Eu não quero desmerecer esse percentual, é super importante. Mas sai dali, assim, se tu quer que a informação tenha alcance, sai e olha o teu negócio e vê assim, o que ele tem de curioso, o que ele tem de diferente. E não é assim, o que vai agradar a Giane ou o outro jornalista que vocês queiram, né? Mas o que vai
agradar o leitor, né? E eu acho que esse exercício também é legal, às vezes, até para tu ter iniciativas diferentes e inovadoras no teu negócio, pensando nos clientes, né? Porque se tu faz esse exercício de ver o que a audiência quer, é o mesmo exercício praticamente que tu faz o que a economia quer, o que a economia precisa, ou o que a economia nem sabe que ela precisa, mas que tu pode criar, e aí criar isso, né? Isso é super legal, assim, quando eu me surpreendo e com alguma coisa que eu publiquei que eu não imaginava que ia dar uma super audiência. Aquilo para mim vira um aprendizado depois, né? Então, aqui no final, para quem quiser, esses são os meus contatos, meu e-mail, para quem quiser me mandar. E agora eu fico para as perguntas.